Esses dias eu tava assistindo Fina Estampa e eu me peguei pensando, imagina ter um filho e ele sair que nem um antenor. Com esse pensamento completamente aleatório, me deu vontade de fazer o vídeo de hoje, que é sobre filhos ingratos, mimados e desnaturados das novelas brasileiras. Pode aplaudir! Flash gostosa. E vamos começar com um clássico? Acho que não dá pra falar sobre esse tema sem falar dessa personagem super emblemática da novela Vale Tudo, que é a Maria de Fátima, interpretada maravilhosamente bem pela Glória Pires. Bom, eu acho que a Maria de Fátima foi uma grande inspiração para muitas personagens das novelas brasileiras e até para criar meio esse quase como um padrão, né? Porque existe muito isso, trama de filhas ingratas, filhas mimadas, filhas invejosas. A Maria de Fátima foi uma grande referência para vários personagens que veio depois dela. Maria de Fátima é um ótimo exemplo de filha desnaturada, porque a mãe dela, que era a Raquel, interpretada pela Regina Duarte, era uma ótima mãe para ela, era uma mãe super mãezona mesmo, coruja, do bem. E a Maria de Fátima não suportava. Era uma mulher extremamente ambiciosa. Acho que a primeira grande maldade dela acontece logo no início da novela, quando ela vende a casa da mãe, que era a única propriedade da família, para se mudar para o Rio de Janeiro e buscar fama e buscar uma carreira de modelo. Eu acho que isso é uma maldade bem cruel, assim, e meio que ficou marcada aí na história da teledramaturgia. A Maria de Fátima faz outras maldades ao decorrer da trama, né? Ela finge que tá grávida, ela finge que não reconhece o pai dela. Ela é uma personagem de fato odiável. E a Maria de Fátima tem um final feliz. Ela não paga por nenhum crime que ela cometeu. Ela, pelo contrário, se dá muito bem. Ela casa com um cara muito rico, milionário. Também é um retrato da novela Vale Tudo, porque a novela Vale Tudo falava muito sobre a impunidade no Brasil, né, sobre o ético contra o desonesto, e a Maria de Fátima representava o desonesto e a Raquel representava o que era ético, né, o bom. E a Maria de Fátima virou um personagem clássico, uma filha clássica que odeia a mãe da novela brasileira. E como eu disse antes, a Maria de Fátima de fato inspirou muitos personagens. E com certeza, essa personagem aqui que eu vou falar é uma delas. Josiane, de A Dona do Pedaço, não pode faltar, até porque eu acho que ela bebeu na fonte aí da Maria de Fátima, na fonte de Vale Tudo. Então vamos falar dela, vamos falar da Josiane, da Demoninho. Vamos falar dessa menina mimada, ambiciosa e má mesmo, assim. Acho que também no fim da novela a gente descobre até que ela pode ter até um distúrbio mental, psicopatia. Ela começou a novela sendo uma típica personagem chata. A gente via ela não tendo uma relação legal com a mãe dela, a gente via que ela sentia vergonha da mãe porque a mãe era boleira, não sei por que ela tinha vergonha disso. Era uma coisa que era muito colocada na novela toda, que as pessoas ficavam julgando que a Maria da Paz era boleira. Não sabia nem que isso era algum tipo de ofensa, porque não faz sentido pra mim. Então, desde o início, ela sempre tinha muita vergonha da mãe, muita vergonha do jeito cafona da mãe, porque achava a mãe brega, achava a mãe boleira. E, no início, a gente só achava a Josiane uma personagem super chata e patricinha e fútil, pelo menos era o que eu pensava. Inclusive, eu lembro de até pensar assim, gente, essa menina vai ser vilã da novela? Com o passar do tempo, ela vai começando a ter algumas vilanias realmente bem severas, né? A primeira delas é ela querer roubar o dinheiro da mãe dela e fazer com que a mãe se relacione com o Regis, que era o namorado dela, né? E um cara que já tinha aparecido na vida da Maria da Paz antes. Então, eu acho que isso foi a primeira grande vilania dela, mas até então eu pensava assim, é só uma menina idiota fazendo isso com a mãe, que é péssimo, mas eu nunca imaginei que ela fosse se tornar uma assassina, uma pessoa super má e obsessiva como ela se tornou. E a Josiane teve vários embates aí com a Maria da Paz e fez várias maldades diretamente ligadas à Maria da Paz. Chegou a roubar dinheiro da mãe, né? Fez a mãe botar o nome da casa no nome dela e depois deixou a mãe sem casa. Isso até lembra um pouco a própria Maria de Fátima. Aí começou as coisas mais pesadas, né? Ela matou o mordomo porque o mordomo descobriu que ela tinha um caso com o Regis e ele queria contar pra Maria da Paz. Enfim, ela foi crescendo na vilania até que ela virou realmente uma personagem odiável e a grande vilã da novela e o grande obstáculo da Maria da Paz, né?
Tem um certo ponto na novela que a gente fica pensando que ela pode ser adotada. Na verdade, eles deixam essa sementinha na nossa cabeça desde a primeira semana, deixa a gente com essa pulga atrás na orelha, mas depois a gente descobre que realmente a Josiane era filha da Maria da Paz, o que eu achei, na verdade, ótimo. Eu acho que ia ser muito bizarro ela ser adotada e botarem isso dela ser má só porque ela é adotada, ela não é do sangue da mãe dela, que foi bem legal ter mostrado que sim, a mãe dela é uma pessoa boa e a Josiane é uma pessoa ruim. Acho que foi interessante ter deixado isso mesmo. Até porque a gente sabe que o sangue da família Mateus e Ramírez faz sentido, de fato, a Josiane ser filha da Maria da Paz e do Amadeu mesmo. E como esse vídeo tá cheio de filhos, acho que parte para um ponto que a gente tem que falar dos filhos desnaturados também, que existem bastantes em novelas brasileiras. Vamos falar do Jerônimo, que é um personagem que com certeza também bebeu ali da fonte da Maria de Fátima, de Vale Tudo, com certeza. Bom, o Jerônimo era um personagem também super vilão, porque ele era invejoso, ambicioso e ele era mau mesmo, assim. Acho que tem até um ponto da novela que eu pensava que ele podia melhorar, amar a mãe e mudar, sabe? Amar a família e mudar, mas não, acho que a novela vai passando, a gente vai descobrindo que ele realmente é uma pessoa amar. Claro que ele é um personagem de novela das sete, então ele é um vilão de novela das sete, então eu tenho a sensação que as coisas sempre são um pouquinho menos afloradas, né? Ele não é uma Josiane da vida, mas olha, ele teve umas maldades aí que não fica por trás. E a mãe dele, Janaína, que era uma fofa, sério, uma das personagens mais fofas da novela, sofreu muito na mão dele, porque ela realmente fazia de tudo para ele ser feliz, para construir uma família boa, estável, e ele simplesmente não se encaixava ali naquele mundinho. Então, desde o início, a mãe percebe e o espectador percebe que ele era uma criança realmente muito ambiciosa, né? Quem lembra dele fugindo, criança, fugiu de casa para poder fazer o teste da patotinha mágica. Ou seja, quando ele era criança, ele já aprontava. Mas ele conseguiu entrar no grupo e fez sucesso no grupo, que não durou muito tempo, mas ele ficou com esse desejo de fazer sucesso, de ser famoso desde criança, assim. E agora eu acho que o primeiro sinal de alerta dele, que foi bem péssimo pra mãe dele, foi uma vez que ele tinha uma dívida com os bandidos e a mãe teve que pagar a dívida dele pros bandidos não fazer alguma maldade com ele. E a mãe, a fofa da Janaína, teve que usar esse dinheiro pra ajudar ele. Então, desde o início eu até pensei que no início, como eu já disse aqui, ele podia nutrir, assim, um amor pela Janaína, assim, tipo, bom, minha mãe é uma pessoa legal, sabe? Mas ele não tinha esse sentimento, não. Depois ele ainda rouba o dinheiro da Celeste, que é a dona da pousada onde a Janaína trabalhava, pra fugir da cidadezinha dele e tentar o sucesso no Rio de Janeiro. Ele é um vilão que tem muita maldade relacionada à família dele, mas acho que a maldade dele mais simbólica e talvez a pior é ele ter incriminado o próprio irmão, o João, de ter matado a Bárbara, né, naquele crime de Joatinga. Deu certo por um bom tempo, né, porque ele fica impune por um bom tempo na novela, até que quase no fim da novela, ele, o Quinzinho e a Vanessa, e eles vão presos e tal, e depois eles saem da prisão, aí tu pensa, será que vai ter uma redenção pro Jerônimo? Aí a gente vai pensando, ele tá melhorando, ele com a Janaína, que fofo, tá melhorando. Aí pediu desculpa pro irmão, pro João, que ficou preso por causa dele por um tempo. Mas que nada, ele não mudou nada, porque no momento que ele vê a Vanessa, se encontra com a Vanessa, ele volta aos antigos hábitos dele, naquela cena clássica deles no barco, no iate, com Galdino, Vanessa. Mas eu acho que é um personagem que tem que estar aqui. E ele teve um final feliz, o que é muito engraçado e o que me lembra Josiane, me lembra também a Maria de Fátima. Agora eu vou falar de um personagem que eu não suporto, acho que é um dos filhos desnaturados mais chatos das novelas brasileiras, porque ele não é nem um cara, nem um personagem que a gente pode achar interessante ver ele em cena, como eu achava o Jerônimo. Mas esse personagem, vou logo falar o nome dele, que é o Antenor, de Fina Estampa, que eu já citei ele no início do vídeo, ele é um
típico filho mimado, chato, ingrato. Ele desde o início da novela demonstra que tem muita vergonha da Griselda, que é a mãe dele, né, por se vestir daquele jeito, por não ser uma personagem muito feminina. Então ele tem muita vergonha dela. Eu lembro que acho que é a primeira semana da novela que a Griselda vai na faculdade dele entregar um trabalho que ela acha que ele esqueceu em casa. E quando ele vê que a mãe dele tá na faculdade, ele vai correndo falar com ela, expulsando ela do lugar e falando: por que você se veste assim? Você só pode falar comigo quando você se vestir direito. E ele é super grosseiro com ela. Eu lembro de eu ficar chocada quando assisti essa cena. Meu Deus, que filho horrível. Tem uma cena clássica do Antenor que acho que resume aí um filho desnaturado de novela. É que ele tinha tanta vergonha da Pereirão, da Griselda, que ele contratou uma atriz para se passar pela mãe dele enquanto ele namorava a Patrícia, né, que era uma personagem super rica. Inclusive nessa cena da descoberta do jantar, né, a Griselda vê, ele botou uma mulher para se passar por ela e desmascara ele na frente de todo mundo no jantar. E aí, a partir de então, tu pode pensar, o Antenor, ele vai pedir desculpa, ele vai se mostrar que ele tá arrependido, mas não, em nenhum momento esse personagem parece estar arrependido de ter feito algo assim, ou parece mostrar algum tipo de amor pela Griselda. Pra mim é difícil comprar a redenção dele no fim da novela, porque no fim da novela ele fica feliz com a Patrícia, que inclusive ele foi um cara horrível com a Patrícia, e ele faz as pazes com a mãe, com a Griselda. Claro, depois da Griselda tá rica, ganhou a loteria, ela já tá mais aceitável para os olhos dele, é fácil fazer as pazes com ela, né? Também tem um momento antes que sequestram o Antenor e a Griselda ajuda a salvar ele. Coisa de novela, até tive que ler esse spoiler aqui, porque eu realmente não assisti a novela na época. E no fim tem até uma cena, que essa cena eu lembro, da Griselda fazendo um discurso para ele no dia da formatura dele de medicina. Então, é um filho desnaturado que teve um final feliz com a mãe, mas que, sinceramente, não compro esse lado bom dele não, viu? Vou falar de uma filha aqui que eu acho que é uma das mais chatas de novelas brasileiras, sabe? E olha que ela não é uma personagem que era vilã, nem nada do tipo. Ela simplesmente era insuportável. Que, na verdade, é uma categoria interessante, né? Porque ela tá dentro da categoria Filhas de Helenas, de Manuel Carlos. Então, essa categoria é forte e pesada. Estou falando da Camila de Laços de Família, que apesar de não ser uma vilã, nossa, no início da trama eu super enxergava ela assim. Eu não suportava a Camila. Eu achava ela uma personagem muito mimada, muito fútil e muito chata mesmo. Ela, principalmente nas primeiras semanas e meses da novela, porque ela era realmente uma menina muito chata, muito ingrata em relação à mãe, em relação à família. A Helena era uma mãe maravilhosa, muito fofa, muito querida, muito... Você olhava a Helena, você, gente, quero ser amiga da Helena. E a Camila fica pior ainda quando ela se apaixona pelo Edu, que é o namorado da mãe, né, interpretado pelo Reinaldo Gianecchini. Ela, em nenhum momento, quando ela se apaixona por Edu, não vou dizer nenhum momento, né, porque eu não acho a Camila uma personagem má, mas se mostrava muito pouco ela estando com remorso em relação a estar apaixonada pelo Edu, sabe? Tanto é que teve vários momentos na trama que ela jogava na cara da mãe que ela era apaixonada pelo Edu e que era óbvio que podia ser recíproco, porque ela era uma menina jovem e mais bonita e não era velha, que nem a mãe. Teve vários momentos que elas brigaram em relação a isso, em relação a outros tópicos também. Ela também não sabia quem era o pai dela, né, a identidade do pai dela, então acho que isso fez ela ter esse rancor um pouquinho guardado com a mãe. Ela acaba ficando com o Edu. A Helena é uma pessoa tão incrível e tão boa. Eu até tô deixando meio na cara que eu gosto muito da Helena aqui, que acho que é uma das minhas Helenas do Manuel Carlos preferidas. E a Helena se afasta pela filha, porque percebe que o Edu tá gostando da Camila e a Camila gosta dele, então ela se afasta da filha, deixa a filha ser feliz mesmo com o Edu, longe, fica com o Miguel por um tempo, né, que é o personagem do Tony Ramos. E aí que tem um grande twist na novela, que é a descoberta do câncer na Camila, né, a leucemia, que eu acho que é aí que começa a redenção da personagem da Camila. Porque até então a Camila era simplesmente uma personagem insuportável e difícil de lidar. E quando ela começa a lidar com essa questão, lidar com isso, a gente começa a ver um outro lado da Camila, a gente começa a ter
se compadecer com a Camila e gostar da Camila de alguma forma, né? Foi aí que eu comecei a gostar da personagem e entender a redenção da personagem. Porque, por exemplo, diferente do Antenor, que tem uma redenção super rápida na novela, a Camila tem uma redenção que a gente vê acontecendo quando tem o desenvolvimento da doença e quando a gente vê a Helena do lado dela. E a gente vê todos os sacrifícios que a Helena fez. O fato de eu começar a gostar da Camila também tem muito a ver com a Helena, né? Todos os esforços que ela fez pra a filha ficar bem. O maior deles, que inclusive é o grande mote da novela, que ela larga o Miguel pra engravidar do verdadeiro pai da Camila, só pra ter um doador de medula, que isso é uma grande prova de amor. Isso é muito comum, inclusive, nas novelas do Manuel Carlos, ele fala desse amor incondicional de mãe e filha. Tá aí, eu acho que é um exemplo quase que isolado nesse vídeo de uma filha que tem uma redenção, que eu realmente comprei essa redenção, sabe? E a Camila tá aqui também nesse vídeo pra representar quase todas as filhas das Helenas de Manuel Carlos, porque olha, ele gosta de escrever filha de Helena insuportável, viu? A gente tem a Joyce de Histórias de Amor, que inclusive dizem que é uma das mais chatas. Como eu não assisti a novela, eu não sei dizer, mas dizem que a Joyce é insuportável. A gente tem a Eduarda de Por Amor, que na verdade eu achava uma personagem muito chata, mas ela tem uma redenção muito legal na trama. Então ela começa sendo essa personagem super insegura e chata mesmo, mimadinha e fútil, mas depois a gente vai vendo a evolução da personagem. E eu acho que, falando aqui da Eduarda, eu acho que a Eduarda era muito daquele jeitinho por causa da insegurança dela, que vinha de várias coisas. Mas a gente vai vendo a evolução da Eduarda no decorrer de Por Amor. Outra filha de Helena insuportável é a Luísa de Em Família, né? Que essa daí era chata mesmo, personagem escrita muito mal. Mas enfim, a Camila tá aqui nesse vídeo também para representar várias filhas chatas e desnaturadas e mimadas das Helenas de Manuel Carlos. E ó, falando em Camila, eu acho que a Camila também inspirou alguns personagens depois disso também. Essa personagem eu acho que teve uma leve inspiração da Camila, que é a Letícia de A Lei do Amor. Ô filha chata! Meu Deus! A Letícia tá aí, acho que é uma das mais chatas desse vídeo. Não sei se é uma das mais, porque é complicado, páreo complicado. Mas a Letícia, filha da Elô, era um típico clássico de menina chata, patricinha, mimada e que não aceitava ser contrariada. Enfim, eu acho que a Letícia teve vários problemas mesmo de construção de personagem, também da atuação, porque eu acho que a Isabela Santoni não estava muito bem nessa novela também. Então acho que isso contribuiu pra gente não gostar da Letícia assim. Mas a Letícia realmente era uma menina chata e que a gente foi percebendo ela ficando cada vez mais chata, porque ela sempre escolhia o lado do pai ao invés da mãe, né? Porque ela era filha do Tião e da Elô. Depois a gente descobre que ela é filha do Pedro, né? Do Pedro e da Elô. Mas por muito tempo ela pensa que é filha do Tião, ela sempre ficava do lado dele. E o Tião era um cara péssimo. Então a gente via como o Tião era péssimo e a gente vê que ela sempre ficava do lado do Tião e não da mãe, deixava a gente um pouco chateada. E em um certo momento da trama, acho que também para ter essa questão da redenção da personagem, ela é descoberto que ela tem um câncer. Então a gente pensa assim, vai ser meio Camila de Laços de Família. Ela vai ter essa doença, a gente vai começar a entender ela, a gostar dela, a torcer por ela. Mas isso não acontece, porque quando ela tem um câncer, ela fica mais chata ainda. Porque o que ela começa a fazer? Ela começa a fazer chantagem emocional com a mãe dela. Ela começa a falar, quando a mãe dela começa a se envolver com o Pedro, ela fica contra essa união, mesmo a mãe falando que ela não estava feliz com o Tião. E ela fala, mãe, eu tô doente, por que tu não volta com meu pai? Tipo, umas coisas assim que nem faz muito sentido, porque a Letícia já era uma menina que já tava mais velha, assim, geralmente essas coisas é de gente que é mais novinha, que quer ver os pais juntos. Então tu pensa assim, cara, é uma menina madura, porque ela tá pedindo isso, porque ela tá fazendo chantagem emocional com a mãe, sendo que ela tá doente, sabe? Ela devia estar preocupada com outras coisas. E ela também era uma personagem muito insegura, ela teve um relacionamento com o Thiago no início da trama, e ele troca ela por outra pessoa, então ela fica de fato muito insegura. Eu lembro que na época da novela as pessoas chamavam ela até de chatícia, de tanto que ele não gostava da Letícia. Tadinha. Tadinha nada, ela era chata mesmo. E ela tem uma redenção na novela, porque ela descobre as falcatruas do Tião e ela realmente começa a ficar do lado da mãe. Aí ela descobre que o Pedro é o pai dela. E no início ela é, claro, insuportável em relação a isso, fica
contra a mãe dela e enfim, mas aí depois ela começa a gostar do Pedro, enfim, ela tem uma redençãozinha, encontra um menino pra ficar com ela, né? Ela se apaixona por um carinha aí, mas a personagem é muito chata e difícil de aturar desde o início da novela até o fim, sabe? Então acho que ela é uma das filhas mais chatas de novelas brasileiras, viu? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessas personagens que eu citei. Qual você acha mais mimado, mais chato ou insuportável? Ou qual desses, apesar de você não gostar, talvez, da índole, você gostava de assistir em cena? Comentem aí embaixo, também quero saber mais exemplos de filhas mimadas, filhos mimados, desnaturados aí da telinha. Eu sei que em novela brasileira tem um monte, em novela mexicana também tem. Então comentem aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Um beijo, até a próxima, fiquem em casa e se cuidem. Tchau!